Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a US$ 59.000. Bitcoin que está em queda. Será que acabou o sonho? Vamos discutir sobre isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Hoje eu subi um vídeo falando sobre 7 altcoins que eu estou comprando nas últimas semanas, tá? Então é um vídeo bem importante, não deixem de ver. E tem muita gente com dúvida para pegar o Membros 12 vezes sem juros, tá? Então deixa eu ensinar para vocês. É só vocês irem no primeiro link da descrição, clicar em assinar agora, você vem aqui no membro anual e você vai clicar no membro anual aqui no Mercado Pago. Clicando no Mercado Pago é onde você vai conseguir ter 12 vezes sem juros. Beleza, galera? É só você colocar aqui o número de parcelas e tal, fica 12 de 79,9. Show de bola. Entendendo isso, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin e os mercados globais, tá? S&P 500 acabou de abrir os futuros no 0 a 0. Não se esqueçam, essa semana a gente tem uma semana decisiva, com quarta-feira decisão de juros, e o mercado ainda está completamente indeciso, né? A gente ainda está vendo aí o mercado com quase 50-50. Pela primeira vez aqui a gente teve o mercado mais pessoas no mercado acreditando que vai ter um corte de 50 do que de 25. Mas como vocês podem ver, está bem próximo, né? Então esperem bastante volatilidade aí nessa semana, em especial na quarta-feira, tá bom? Falando aqui do Bitcoin, cara, eu acho importante a gente entender que a gente está fazendo uma correção do movimento de alta, mas que infelizmente a gente não conseguiu fazer aquele rompimento forte dos US$ 60.000 que eu gostaria, tá bom? Então é justamente esses topinhos aqui que eu vou querer ver um rompimento forte agora, para a gente realmente olhar para uma confirmação um pouco maior dessa alta, beleza? Então, passando dos US$ 60.700 ali é um ótimo sinal, a gente estaria rompendo com força o 0,618 dessa região. A gente também tem um ponto de controle aqui das últimas semanas e tal, 60.750, 60.800 ali. Então, passando isto aqui, é um ótimo primeiro sinal que pode levar a gente para o topo do range para ir lá brigar próximo das máximas históricas, beleza? Então lembra, caras, tá bom, no curto prazo a gente assumiu uma tendência de alta, mas no médio prazo a gente tá numa tendência de baixa, então a gente precisa tomar cuidado e não ficar muito animado com esse curto prazo, ou seja, ainda não tô tomando muito risco no curto prazo, para mim ainda carece uma demonstração de força, romper com força esses topinhos aqui, para mim seria um sinal onde eu tomaria mais risco no curto prazo, beleza? Só que, sinceramente, caras, pra mim a situação aqui no curto prazo não é ruim, tá? Porque a gente fez um movimento forte de alta e agora o que a gente tá fazendo aqui é uma correção desse movimento de alta, tá? Inclusive seria natural o preço vier para retestar até os US$ 57.500, para mim seria completamente natural. Poderia ir um pouco mais abaixo? Poderia, mas como eu disse pra vocês, caras, eu não gostaria de ver a gente perdendo os US$ 57.500, tá bom? É a zona para mim que, se perder, a gente tá demonstrando muita fraqueza, ou seja, a gente vai estar perdendo esse nosso último rompimento e vamos estar rompendo um padrão de continuação da baixa aqui, né. Então, para mim, enquanto estiver acima dos 47.500, o curto prazo está legal, ou não está ruim, mas se perder os 47.500, isso pode piorar, beleza? Continuando aqui, né, estão falando justamente aqui, se eu colocar numa hora, vocês estão vendo o que a gente está fazendo. A gente veio retestar justamente os topos anteriores aqui, tá? Inclusive, cara, esse fundinho aqui nos US$ 58.600 seria bom a gente segurá-lo aí no curto prazo, tá bom? Afinal, como vocês vão perceber, a gente teve muita venda nesse fundo, tá? Então, pode ser um fundo importante. E repito, caras, continuo otimista, olhando para cima desde que a gente se mantenha acima dos 47.500. Show de bola? Legal. Entendendo isso, pô, vamos dar uma olhada na análise de sentimento. Na análise de sentimento aqui a gente tem alguns pontos, né? Caras, a gente teve esse último movimento de alta, que sim, cara, teve um aumento de open interest, mas não é um aumento tão significativo. Vocês podem ver aqui, caras, que estamos subindo e tal, mas estamos meio de lado, né, caras? Então, falta esse aumento. Talvez a gente conseguir passar desse topinho, cara, a gente tem um aumento mais significativo e uma confirmação da alta, tá bom? Um ponto positivo que eu vejo aqui, pensando assim, realmente no curto prazo, é que, ok, a gente tem um aumentozinho, esse long short ratio caiu. Então isso aqui é um bom sinal, tá? Isso mostra que
nesse curto prazo, essa queda aí para baixo dos 59, me parece uma correção do movimento. Você lembra que muita gente acabou comprando ali quando a gente passou dos 60, cara? Essa turma tinha que ser estopada e liquidada em algum momento, e eu acho que é exatamente isso que está acontecendo agora, tá bom? Repara que nas últimas 4 horas a gente tem um delta de quase 400 milhões de dólares de venda, a gente teve um delta de compra de 650 ali nos 60 mil, tá bom? Então, de maneira muito clara, para mim, isso parece um movimento corretivo, inclusive com o nosso Open Interest despencando nesse movimento, tá? Então, para mim, caras, parece uma correção, só que, como eu tô tomando alguns riscos mais de longo prazo, eu, por exemplo, não vou fazer um long aqui, tá? Eu acho que um long aqui seria muito arriscado por a gente estar vindo de uma tendência de baixa no diário, tá bom? Mas, sinceramente, continuo otimista, desde que a gente se segure acima dos 57.500 dólares, valeu? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês é que as ordens das instituições nesse momento, vamos dar uma olhada rápida aqui. As ordens das instituições, caras, agora a gente está vendo aqui que aqui os 300, não tem muita coisa, caras, assim, né? Tinha uma pressãozinha aqui, mas tiraram um pouco e tal. Então, ok, tem umas ordenzinhas até o 58, um pouquinho ali no 57, não tem muita coisa acima, abaixo, desculpe, e acima tem uma pressãozinha ali no 61 até o 61.500, tá bom? Então, eu acho que tá bem parecido, tá? Tem uma pressãozinha de compra aqui, tem uma pressãozinha de venda lá em cima. Então, nesse momento, para mim, é importante segurar esse fundo, tá bom? Segurar os 58.600 é importante. Repara que no 15 minutos aqui a gente tem uma venda de 329 milhões de dólares. É a maior venda em bastante tempo aqui, tá? Não me lembro a última vez que a gente teve uma venda tão grande, cara. No 15 min, olha só. Foi só lá no dia 3 de setembro, cara. Nem no fundo dos 52 a gente teve uma venda tão grande, tá? Então, na minha opinião, é um fundo importante, tá? E possivelmente a gente já pode segurá-lo e começar a subir daqui. Vier e perder esses 58.600 com força, cara, seria um mau sinal, tá? Seria um mau sinal porque a liquidez foi captada, tá bom? A gente teve muita venda nesses 15 minutos, teve aqui umas liquidaçõezinhas ali de 6 milhões de dólares. Então eu acho que, assim, sinceramente, perder os 58.600 seria um mau sinal neste momento, tá bom? Assim como recuperar o topinho é o que a gente precisa ali, os 60.700 dólares. Show de bola, Pablo. Então, resumindo aqui, continuo otimista, continuo olhando para cima, acredito que isso aqui é a maior probabilidade de ser um movimento corretivo para a gente continuar subindo. Se perder os 47.500, a gente vai ter que reavaliar isso, tá bom? E se romper os 60.750, seria um ótimo sinal de curto, médio prazo, para a gente enfim sair dessa tendência de baixa, tá bom? Mas como eu disse, cara, não vou tomar risco aqui no curto prazo por causa dessa tendência de baixa aqui, correto? Então, se eu não vou tomar risco no Bitcoin, o que eu posso fazer? Dar uma olhada nas alts, né? Dar uma olhada nas alts que, pô, eu quero acumular e mais do que isso, as altcoins novas que a gente quer comprar no programa de membros, né? Estamos aí há semanas estudando, em especial nessa última semana, né? Desde ali da queda do dia 6 de setembro, esses últimos 9 dias aí, esperando um momento de queda forte no Bitcoin. Esse momento ainda não aconteceu, mas eu acho que já fez sentido pra gente pegar uma geminha nova. Então a gente começou a fazer compra numa nova gema. Se você é membro, você sabe qual é, correto? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like. E é isso, cara. O foco agora eu acho que deve ser acumulação de longo prazo de altcoins. Em especial se o preço chegar ali nos 57.500 e tal, tá bom? Perder os 47.500 seria um mau sinal, onde eu seguraria um pouquinho a mão e olharia um pouco mais para baixo, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!